Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. O currículo é meio cansativo, que ele tem um monte de coisinha lá. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios. Esse podcast é bem especial, porque esse cara, ele tem nome de carro e sobrenome de escritório de sucesso. É o senhor Lincoln Seragini. Eu sou a Sica Cavalcante, designer, professora, e sou agora Content Manager da Atom Studios. É uma honra estar aqui com uma personalidade do design brasileiro e mundial. Lincoln Seragini é empreendedor, professor, mentor e líder visionário nos campos de design, branding, inovação e empreendedorismo. Com mais de 50 anos de atuação, foi pioneiro na disseminação dessas áreas dentro do meio do design, entre nós. Apaixonado em formar e inspirar pessoas em sua empresa, passaram mais de 200 designers. Além de empresário, é professor desde 74, tendo realizado cerca de 3.000 conferências, apresentações e aulas ao redor do mundo. Foi professor fundador do primeiro curso de pós-graduação de branding na Faculdade Rio Branco, em São Paulo, propondo também o curso de gestão criativa de negócios inédito no país. Fez estudos de centros de inovação para a Escola Pan-Americana de Arte e Design, em São Paulo, pela PUC-SP, Academia Criativa para o Senai, Universidade de Manchester e Jornadas Criativas para o C-Level da SPM. Foi membro dos boards do ISE, Escola de Inovação em Design de Serviços, como Service Thinker e o Instituto Europeu de Design, atuando como coordenador e professor. Não, mas o currículo é meio cansativo, que ele tem um monte de coisinha lá. É CEO da Casa Seragini, governança criativa de negócios, membro da Academia Brasileira de Marketing, membro curador do Prêmio Brasil Criativo, diretor educacional do Lab Criativo, membro de conselho de governança e consultivo nas áreas de brand e inovação, empreendedor, mentor e professor com larga experiência em branding, gestão da inovação, design thinking, spirit design, business design, criatividade e empreendedorismo, fundador e gestor da Seragini Young Rubricant, Seragini Design e Seragini Design Argentina, idealizador do conceito de governança criativa e do método Future Maker, modelo de gestão que promove o crescimento e a construção do futuro das empresas. Professor de pós-graduação da FGV de São Paulo, FIA USP, Instituto Europeu de Design, Universidade Positivo, Instituto Mauá de Tecnologia nas áreas de branding, business design e gestão da inovação. Notório especialista em brand design e tecnologia da embalagem e economia das cidades e economia criativa. Autor e mentor criativo do curso Transforme-se de Empreendedorismo para Jovens. Atuou como consultor das Nações Unidas nas áreas de design e tecnologia de embalagem. Atuou como membro da primeira Instituto de Economia Criativa e do Conselho de Competitividade e Inovação da FENAComércio de São Paulo. Foi também membro do Conselho do Programa Marca Brasil do Ministério do Desenvolvimento. Como empresário durante 35 anos à frente de empresas, atendeu mais de 1.200 empresas, desenvolvendo mais de 350 marcas e 20 mil projetos de embalagem. É líder criativo do Brasil no Dia Mundial de Criatividade das Nações Unidas e foi indicado para o Hall da Fama do Design pela AB Design. Não precisa falar mais nada, né? Deixa que ele fala. Seragini, primeira coisa, obrigado, meu querido. A gente tá tentando aí faz um tempo. É uma honra, você sabe disso, por tudo que você representa. Quanto pensamento inovador. Eu acho que você fez e faz história do design. Coisa mais profunda, porque você não encontra grandes inovações se for só na conversinha. Há uma ideia de fazer lá o brainstorm, isso é tão superficial. E eu tenho feito coisas tão profundas, de virar de perna para o ar, e estou resgatando uma empresa que estava em declínio há 90 anos, e eu tenho umas ideias tão loucas, que é isso aí, tá bom. Mas e aí? Então, o seu podcast está sendo o primeiro podcast com participação de várias pessoas. Ela tinha uma vontade enorme de conhecer, porque ela estuda você há séculos. Sabe que feliz, porque muita gente já me perguntou qual que é a minha realização na vida. Uma simples palavra, inspirar pessoas. Porque foi o que eu mais fiz na minha vida. A minha equipe, eu sempre desafiava a fazer aqueles projetos loucos, né? Os alunos, as empresas, os donos de empresa, em todo lugar que eu vou, é esse entusiasmo, alegria, né? Mas inspirar você, buscar o seu potencial e realizar. Lógico, eu também me realizo porque eu sempre fui um inconformado, né? Desde que eu fundei, por exemplo, a primeira Seragini, eu criei um método que chamava Criatégia.
Eu dizia, ser criativo, livre, isso é fácil, soltar ideias. Agora, vai implementar com sucesso. E eu usava sempre a palavra sucesso. Porque, para mim, inovação é implementar ideias com sucesso, né, com resultado, e não só ficar lá explicando. E eu tenho uma teoria de que a riqueza vem das ideias. Ideia vem do cérebro, porque o cérebro, enfim, gera ideias grátis. A inovação, ela viabiliza as ideias, estuda, etc. E o empreendedorismo ganha dinheiro com as ideias. Então, 3 estágios. Criatividade gera ideias, inovação mede e viabiliza, mas se você não tem o espírito empreendedor, você não realiza, você não implementa com sucesso. Porque tem muito inovador que é ruim de negócio, né? Porque o inovador não é um business, né? E você precisa ter lideranças, né? E esse é o meu modelo. Eu quando implemento, eu vou até o cabo, assim, para o nego gemer, ficar nervoso. Eu sou das suas, Seragine, eu sou do mesmo jeito, eu penso do mesmo jeito. Então, por isso que nós estamos juntos aí. O Hulk é igual. O Hulk, eu fiquei muito... Por isso que eu não esqueci dele. Além dele ter um dia me dado um cartãozinho lá de... Você lembra aí do pendrive? Eu ficava admirado da competência do cérebro dele de gerar ideias. Isso eu nunca esqueci. E eu sempre elogiava ele. Falei, nossa, que honra, mestre, porque muita gente gosta de um elogio meu, né? Tá bom. Ele é um... Eu não gosto muito, mas já que você elogiou, a gente aceita, né, Seragine? Não, mas eu tive tantos alunos queridos, olha, e que realmente faz parte da minha vida, assim, até hoje, né? Faz parte, já. Então, em frente aí, olha, isso aqui foi só para esquentar o assunto. Você falar o que você acredita hoje sobre a área, o que você acha importante hoje para falar sobre a área, o que é de inovação realmente, e cutucar a ferida. Essa é a ideia. A gente está falando aqui para negada parar para refletir. Eu não estou falando só negada jovem. É para negada hoje que está no mercado para parar para refletir sobre as ações que elas estão fazendo. E que hoje, por exemplo, você está chamando de governança criativa, né? E o que isso causa de potencial e de inovação no mercado, está querendo se transformar, mas ele ainda vem naquela pegada lerda, né? Vem naquela pegada de lesma e às vezes você tem que ter alguns tapas para acelerar esse processo. Não, então, olha, para todos entenderem o momento que eu estou vivendo e o que eu realmente aprendi na vida e as experiências que eu tenho realmente experimentado, né? Que até é uma redundância. O que aconteceu? Eu, então, tenho esse ano, vou fazer 72 anos, trabalho há 52 em projetos. Eu devo ter desenvolvido entre produto, marca, embalagem, arquitetura comercial, mais de 20 mil projetos. Eu acho que poucos no mundo, sim, assim, vivos, né, teve a oportunidade de gerenciar, direto ou indiretamente, tantos projetos. E o que aconteceu? Eu encerrei a Seragine Design como empresa que chegou a ter 42 pessoas e fez essa quantidade imensa de projetos em 2016, porque eu e meus sócios decidimos interromper e eu segui a minha vida criando uma empresa que é a que eu atuo atualmente, chama Casa Seragine. Casa Seragine. E o que aconteceu comigo? Nesse ponto, eu fiquei refletindo. O que eu aprendi e que eu poderia continuar sendo útil para a sociedade, para as empresas, né? E eu confesso que alguns anos atrás, 10 anos antes do 2016, eu ficava pensando, será que eu vou ficar obsoleto? Será que tudo que eu aprendi, enfim, estava inclusive naquela onda dos jovens, né, dos millennials, essa nova geração, e que os velhinhos estavam obsoletos e que não contribuiriam mais. E eu ficava preocupado com isso, e eu fui sempre inquieto, eu fui sempre de vanguarda, toda atividade, desde a minha infância. Olha, eu era líder desde time de futebol, da classe, eu fazia o discurso de orador lá da formatura, escoteiro era o chefe da patrulha, eu que inaugurava tudo. Eu era sempre bem. E onde eu entrava, eu começava a falar e tomava conta. Falei, então você toma conta. E assim foi na minha vida. Eu sempre tive, assim, o que chama de liderança nata, né? Liderança nata. Sim. Além de estudar muito, etc.
E eu ficava pensando, bom, como é que eu continuo contribuindo? E aí o que aconteceu? Nessa história de não ficar obsoleto, eu falei, o que é que realmente eu acredito que faz diferença, não para um produto, mas para uma empresa dar certo. Aí eu ampliei a minha visão, mais do que fazer um produto dar certo, como uma empresa dar certo. E eu fui atrás dessa visão do todo, porque, primeiro, o que é governança criativa de negócios? Então, governar é a visão do todo, ok? Então, você tem um olhar assim de fora, porque a governança, ela não está na execução, ela está no pensamento, está na estratégia, está na inteligência. Então, eu falei, como é que eu ajudo de fora uma empresa a ela se avaliar, ou mesmo quando está nascendo, não deixar de considerar o todo? Muito bem. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois eu ouvia muito falar, e eu comecei a estudar, a chamada governança corporativa. Sim. Então, o que eu aprendi da governança corporativa? Eu cheguei à conclusão que, como no jogo de futebol, a governança joga na defesa. Ela existe para proteger os negócios. Ela é a turma do não. Não pode, não faz, cuidado. E eu ficava pensando, como é que você ganha? Você tem que ir pro ataque e marcar gol. Aí tem que inovar, né, porra? Como é que você vai fazer esse engessado, né? É o que eu sou. Aí eu inventei a governança criativa, que eu falava, caramba, e eu comecei a falar isso para os empregados. Falei, será, a gente tem razão. Os negros vêm aqui só para falar para mim que eu não posso fazer, e o negócio está morrendo, não tem ideia nova, não inova, não toma iniciativa. Eu falei, é comigo. Aí eu comecei, onde eu fui, eu virava de perna por ar a empresa, impressionante os que tenho, porque ficava todo mundo, eu punha, e eu falava, eu vou ser o chefão aqui, inclusive o presidente, ele entregava para mim, falou, Seragini, você agora tem um comando nas mãos. E eu exercia isso, eu chamava todo mundo, como eu respeito todo mundo, e sou muito humano, eu mobilizava, e olha, e em frente a coisa me mudava, implantava, todas as barreiras vencia, porque isso é o espírito do vencedor. E não a gente fica explicando por que não dá, e fica assim, estudando a resistência às mudanças, isso aí é uma baboseira tão grande. Que, olha, a mudança vem, né? Não faz sentido, né, Seragina? A mudança vem. Se a pessoa não entende isso, fudeu, né? Não, mas você tem que mobilizar aquele grupo uma ação fulminante. Né? Porque você tem que falar, olha, vamos enfrentar, vencer as barreiras com as limitações internas ou externas, você vai para o mundo. Você não tem limites. Porque a minha teoria é o seguinte, ó, imagina, realiza sem limites e vença. Então, isso são os 4 estágios da minha teoria. Eu podia até parar a conversa agora, se as pessoas já assimilarem assim, a minha filosofia de vida. E foi o que eu sempre fiz. Eu ia até o cabo, né? Para fazer o que precisa. Inclusive, era a lei da minha empresa, quem trabalhou comigo sabe. Eu não aceitava quando alguém dizia, eu fiz o que eu pude. Não, era proibido. Você precisa fazer, não o que você pôde. E eu mudo o processo, mudo máquina, mudo tudo e faz o que precisa. Porque, inclusive, questão de cronograma. Eu sou contra cronograma. Porque cronograma é para burocrático que fica explicando o seu compromisso para não perder emprego. O escudo anal, né? O escudo anal, né, Seragina? Porque enquanto não chega na ideia boa, não adianta. E, olha, eu esperneio, você não faz ideia como eu esperneio, reclamo, e chega lá. Aqui não dá para contar todas as histórias, porque, sabe, muita gente me diz, por que você não escreve o seu livro, né? Eu tenho tanta história riquíssima, mas é bastidor, eu teria que revelar muitas questões que não são éticas ou até elegantes, né? Mas, olha, quem conviveu comigo, e hoje em dia, e é um dia atrás do outro, olha, só essa semana eu já virei o ar 3 empresas, 3 projetos. Adiou, porque falou, não, mas tem que lançar isso até o fim do ano. Não, você vai lançar e vai morrer na praia, porque olha o erro que você está cometendo aqui. Ficou chorando. Aí, mas nós já temos lá no plano, manda o plano para merda, faz outro. Mas a família manda passear, tá de férias. O Júlio aproveita, manda passear de férias. Com máscara.
Com máscara, mas não, manda passear. Olha, é impressionante. Mas sabe que eu sempre falo que eu só falo o óbvio também, eu não falo nada de novo, né? Sim. Porque o que eu fico chocado é como demora para as pessoas, as empresas aprenderem o óbvio. Dizer, caramba, vamos fazer o que precisa fazer. É medo, né, Seragini? É medo. É medo. Eu acho que o medo é que congela as pessoas, né? Medo e incompetência. Tem muita incompetência também. É verdade, é verdade. Depois, os aspectos humanos de inveja, de disputa, de insegurança. Aí vem até a inteligência emocional, que aí você começa... No fundo, é tudo ser humano mesmo, né? A força ou a fraqueza está no ser humano. Mas precisa ter liderança. Seragini. A conclusão que eu cheguei do sucesso ou do fracasso é o seguinte, depende do líder. É verdade. O forte não funciona. Porque é o líder que faz acontecer. E eu grudo no líder, às vezes assumo o lugar dele. É verdade, eu não tenho problema com isso. E o presidente falou, que bom, eu confio em você e te entrego. E aí ele chama a turma o seguinte, ó, o Seragini pode despedir vocês, tá bom? Eu estou falando. Essa é a orientação mais importante que ele dá para a turma. Falou, o Seragini pode despedir vocês, tá bom? Aí todo mundo fica, tá bom, aí vai. Inclusive os justos, né, o Seragini? Inclusive os justos. Não é? É. Seragini, primeiro é um prazer, né, estar aqui com você. Eu sou... É uma honra, eu sou muito fã do seu trabalho, eu acho que, né, de muitas fãs que você tem do seu trabalho, e de toda a sua história, de todos os seus projetos, né, inclusive aqueles que unem arquitetura e design. Eu sou apaixonada por esses projetos, que são vistos, né, de uma forma muito ampla, e acho que tudo isso que você acabou de falar, de governança criativa, quando você sai do olhar da governança corporativa, né, que é aquele que fica ali no freio e não, de verdade, cria, né, e extrapola barreiras, como você acabou de falar. Acho que isso é um exemplo para quem está nos ouvindo, porque a gente enxerga o design como algo que não para, né, Seragini? Não é algo que fica lá atrás, né, ou que fica na retranca. Ele está em constante mutação, então é olhar para o futuro, trazer dados que estão lá na frente e já implantar agora, não cessar, é o que a gente chama, né, de design cambiante, que vai passando por cima das barreiras, porque se design é comunicação, a gente tem que estar sempre à frente, e não com essa conversinha de não dar certo, e trazer essa liderança com as questões de economia criativa, né, para frente. Então, tudo que você acabou de colocar é de super importância para quem está nos ouvindo, de que, inclusive você falou desse olhar, né, que tem as pessoas que ficam, não dá para fazer, não rola, vamos esperar para acontecer. Não, extrapolar de verdade e passar por cima desses empecilhos, e com a conversinha que existe hoje, do tentar, inclusive das startups, a gente tem que entrar nos projetos realmente para vencer, mas que tem esse olhar, porque esse olhar que é o típico do design, é que faz muita diferença em quem não conhece o que é. Por isso que a gente extrapola quando vai fazer e as pessoas ficam meio boquiabertas, assim. Nossa, mas de onde veio esse pensamento, né, Seragini? É porque a gente passa por cima das adversidades mesmo, com liderança, para poder fazer todas essas criações que todo mundo chama de inovador. Aí a gente perde um pouco de paciência. Imagine para você como é que foi todos esses anos, né? E ultimamente, com tanto projeto que você não para, né? Não, sabe, olha, é bem oportuno o seu comentário. Primeiro, adorei, eu gostei de você, da sua pensamento, obrigada. Viu? Tão simples e campeão. Agora, sabe uma coisa? Sabe que a evolução do design está sendo considerada uma das grandes descobertas do século XXI. Sabe por quê? O design evoluiu do projeto para a gestão, depois para inovação, que é o design innovation, o design thinking, o business design, e eu estou em busca do humanity design. Quer dizer, usar o design para solucionar os grandes problemas da humanidade. E o que aconteceu? A grande revolução mesmo foi quando, e é isso que, inclusive, muitos designers ainda não perceberam, de que as próprias escolas formavam muito você para excelência do projeto, buscando a estética com a funcionalidade. É ridículo. Né? Eu fui dessa academia, de certa forma. E a maioria, né? Sabe que desde da época de 2000, na virada do século, eu já falava que o design
era a nova vantagem competitiva. Eu prenunciei o novo papel do design. Eu fui o primeiro a escrever Design Thinking no Brasil em 2006. Eu ganhei até uma matéria da Exame. Depois, sem contar, eu fui pioneiro em muitas coisas, né, do branding, enfim, porque isso faz parte da minha personalidade. Eu gosto sempre de estar na vanguarda, estudando, né? Exatamente. E como eu sou barulhento, né, porque é o seguinte, eu compro briga mesmo, eu faço barulho, provoco, chamo mesmo para debate, e com isso eu fui construindo a minha carreira em todo lugar. Mas para nós, designers, independente da questão até da formação, o design thinking, ele tem o seu mérito, porque o que ele fez, para mim, o mais importante? Antes dele, toda vez que se falava inovação, ninguém conseguia falar de inovação, a não ser falar inovação tecnológica. Sim. Que era sinônimo de cientista, laboratório, para poucos, sendo que 99% dos problemas da humanidade são resolvidos através do pensamento, não em laboratório. Essa foi a grande descoberta que abriu a vazão de qualquer pessoa, ou um grupo organizado, e o design thinking é o que simboliza essa nova maneira de pensar para resolver problemas, porque no fundo é isso. Então o design deixou de ser um esteticista funcional, dizendo assim de uma maneira simplificada, para ser um solucionador de problemas, sem limites, né? Só que também tem outra verdade. Você tem os especialistas, e precisa ter. Por isso que a governança é importante, a visão do todo, porque você pensa na própria razão de ser do negócio, qual que é o modelo do negócio, qual é a estratégia, depois o propósito da empresa, aí você vai para a marca, para o branding, para a inovação, para o marketing, faz para as experiências. E sabe que faz parte da governança criativa um método, porque eu inventei duas coisas, porque eu nunca fui imitador, né? Então, eu inventei a governança criativa que não tem no mundo e inventei um método que chama Future Maker. O Future Maker. Que são 5 estágios. O modelo e a definição do negócio, o branding, a gestão da inovação em profundidade, o marketing e as redes sociais, digitais, e a experiência da marca. E a orquestração disso tudo, e aí que está o segredo, você tem que ter a visão de conjunto, tem que ter um líder, e ser determinado, aí funciona. Por isso que o meu modelo funciona. E lá, esse modelo que eu estou criando, vai nascer mesmo uma teoria nova, né, de que o ser agile é sinônimo de construção de futuro, que é o futuro com sucesso, né, essa é a palavra sucesso que tem que aparecer, o vencedor, né, porque você tem que ter esse espírito, tem que ter gana, e não fazer por fazer, chegar num acordo entre as pessoas, o bom senso, o consenso, né, porque a pior coisa num grupo é chegar num consenso. Aí afunda de uma vez e não resolve. Isso aí que você falou, eu costumo dizer também, resumidamente, que o mais importante não é saber, é o telefone de quem sabe, né, Seragini? Para poder gerir. Não, e a equipe, porque hoje o conhecimento é tão amplo, tão profundo. Só que não adianta também se você não tiver um eixo. Sim. Tanto no sentido do propósito como do líder. Porque o líder não é só para integrar e chegar numa decisão. É as pessoas acreditarem nele. O líder, ele conquista a liderança, ele não é líder, né? Ele conquista essa liderança e essa empatia, né? Projetual. Não é tipo, você vai ser líder, não é assim que funciona. É realmente como você gere o negócio, como você pensa, como você faz a estratégia, entende as peças que você pode usar e de que maneira você usa, né? Isso é importante. Não, e a coragem, porque líder tem que ter coragem. Porra, não passa nem vento de vez em quando. Não, porque essa é a diferença, porque não adianta fazer estudo e recomendar, não sei o quê, mas na hora H o nego treme, né? E é aí que está. Então, e são valores humanos, né? Porque hoje o conhecimento não pertence a ninguém, é uma coisa tão fluida, Mas ok, então, já podemos parar, eu já falei o que eu queria, tá bom? Assim? Já? Em relação... Posso te perguntar uma coisa? Já não serviu o que eu falei? Sempre serve, mas bater papo com você é uma delícia, filho. Então, tipo... Na hora que você falar, tô de saco cheio, chega, aí a gente para. Eu tô feliz, porque eu fico feliz de saber que eu tô vivo, assim, com viva alma, né? De poder influenciar pessoas ainda. De acreditar em si mesmo, de realmente
coragem, viu? Coragem para defender suas ideias e juntar-se, porque ninguém mais é o herói, né, sozinho. Tá bom? Agora, Seragine, uma coisa que eu acho legal, depois eu passo até para Sica, mas uma coisa que eu acho legal é que talvez agora a gente esteja voltando a retomar e realmente a pegar a essência da etimologia da palavra, né? Porque afinal, design é projetar, e projetar é jogar à frente, é entender, é fazer, né? É entender como fazer, não necessariamente só a ação. Então, acho que a gente está tendo esse retorno, né? Que é bom, esse retorno realmente da etimologia de, tipo, projeto, como criar, como inovar, como realmente provocar para que as coisas aconteçam de uma maneira mais efetiva, né? E não ficar de meandro, né? Não, lógico que o nosso assunto aqui está no campo do design, mas o design é um dos pilares da construção do sucesso, né? Lógico que a visão do designer, o próprio entendimento, né? Através desde da empatia que se fala muito, quer dizer, entender o porquê das coisas, etc. Mas o segredo é a somatória, desde a razão de ser do negócio ou do produto, ao mesmo tempo a estratégia, o modelo. Por isso que eu digo, a governança ela é importante, porque é a somatória de todos os fatores. Sendo que o design faz a diferença, porque ele, no fundo, busca soluções criativas. Sim. Porque você terá mais chance de vencer quando você cria ideias originais, atrativas e depois viáveis, né? Que isso sim, todo o conhecimento atual já leva a isso. Porque antes, olha, sabe que só de produto novo, eu participei de mais de 500. Olha, eu às vezes, quando falo essas coisas, eu falei, puta merda, será que é verdade mesmo isso? Mas olha, e a maioria fracassava, porque fazia teste de laboratório, e tinha uma incerteza, como ainda tem, de lançar e não saber o que vai acontecer. E aí veio o modelo do Lean Startup, que diz, olha, antes de você se lançar, testa, apresenta, faz o MVP, o Minimal Viable Product. Sim. Assim vai, okay? Mas aí também todo mundo faz isso e fracassa do mesmo jeito, então não adianta mais, né? As startups, quando fala, tem que fazer um pitch, se você já tem um MVP, você não olha, e morre na praia do mesmo jeito, então não é mais suficiente, tem que ter algo a mais, né? Do óbvio e do lugar comum, porque quando todo mundo fica com a formulinha repetindo a mesma receita, não vence também. Então, tem que ter a governança e essa malícia. Aí tem uma coisa que não se ensina na escola, é malícia, tá bom? Esse discernimento, o tino comercial, né, de perseguir uma ideia que ninguém acredita e mobilizar. Então, a diferença não está na técnica, porque isso pode aprender e copiar. Está na força. Eu tenho a força, ok? Eu costumo dizer, Seragine. E lá, onde eu puder influenciar, eu vou ferver, vou fazer ferver, assim, de coragem. Eu costumo dizer, Seragine, que a tendência, ela existe, e a gente tem que ter ciência dela, né, quando trabalha com design, mas percorrê-la, muitas vezes, e trazê-la para o seu ambiente de trabalho, às vezes é um equívoco muito grande, porque, de fato, você não inova, você só pega um carro andando e imita as coisas que já estão acontecendo. Então, essas questões de entender as tendências é muito importante, saber quem é esse cliente e o que ele quer. Mas, de verdade, inovação é quando você extrapola a tendência e faz, né, ser tendência o que você fez. Né? É uma das preocupações. Eu e o Huck, nós somos professores universitários e a gente vê muitas vezes os alunos colocando trabalhos para a gente, não entendendo que criatividade não existe se você não entender de ambiente de negócio por trás. Tá? Então, falar de estratégia e falar de negócios, entender o macro, né, por trás desse trabalho, o trabalho fica sem pernas, sem braço, né? Não adianta, ele não vai para frente se você se recusa como designer a entender de negócios. Fala um pouquinho, acho que você tem falado, né, de forma ampla a respeito disso, e você acabou de falar, né, que design é uma parte de tudo isso, e a minha formação é design estratégico, eu vim de SPM, né, então não tem como não pensar em estratégia por trás disso.
Então, etimologicamente, a gente tem a parte do desenho, a parte do projetar, que está ligada à palavra do design e ao conceito de design, mas essa ideia de não parar, né, como você coloca sempre de forma muito elucidante, energética, isso que eu acho lindo no trabalho dele, né? Essa energia que ele traz, essa potência e essa coragem, né? De ter atravessado tudo que ele já atravessou, de tantos projetos, e ter essa liderança de forma com tanta avidez ainda por coisas que virão, e criação, né? Ele cria conceitos. Isso que eu acho uma coisa incrível do trabalho do Seragini. Eu queria que você comentasse isso para as pessoas, porque são desde gestores a estudantes que ouvem esse podcast, né? De falar sobre esse olhar do designer, de que tem que entender que design é negócio. Se não entender de negócio, não vai fazer design. Não consegue conceber, projetar e chegar nessa parte final, como você acabou de falar. Vem, tenta, mas não consegue. Né? Por quê? Porque muitas vezes não tem essa visão holística de entender o macro e entender que design é negócio. Não, muito bem, mas só, olha, uma questão simples também. Não tem o super-homem que sabe tudo, ok? Uhum. E não tem o designer que tem a alma do criador com a alma do negócio. Ele precisa fazer parte de um grupo e saber que as suas ideias precisam vencer do ponto de vista de mercado, de concorrência, de preço, etc. Mas, então, o designer ou qualquer profissional em qualquer área precisa ter, primeiro, consciência de si mesmo. Uhum. Qual que é o meu talento, a minha contribuição para o conjunto. E estar aberto a integrações e não ignorar que o sucesso é a construção dessa somatória. Exato. Mas, eu estou falando coisa óbvia, mas também não se pode esperar que toda pessoa, todo designer, seja um businessman, um designer, porque eu, no começo, quando nasceu o Design Thinking, eu me lembro, eu fazia várias conferências, e teve uma muito importante, eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma apresentação para o grupo de RH lá do Instituto de Previdência, etc., e estava na plateia, e sentou do meu lado, eu testando a minha apresentação, o presidente lá dos fundos de pensão, uma pessoa muito importante lá. E quando ele viu o título da minha palestra, Inovação através do Design, ele falou, o que é isso? Design aqui nesse nosso mundo? Eu falei, olha, aí eu expliquei rápido, né, que era uma nova forma de inovar, que não é tecnológica. Ele falou, que pena, eu só vou fazer a abertura aqui, porque ele foi lá para fazer a abertura e depois ir embora, né, porque tinha outra reunião. Falei, tá bom, muito prazer e tal. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a falar e ele não foi embora. Mudou a vida dele. Ele falou, nossa, que é isso? Então, é o seguinte, no começo, sabe que eu lancei em 2002, além da Escola Superior de Propaganda, eu lancei o primeiro pós-graduação de design de embalagem. A lista é muito grande, né? E lancei em 2012, o primeiro MBA de brand na América Latina. Isso. Muito bem, mas 4 anos depois, quando eu descobri o Design Thinking, eu lancei também um MBA na mesma faculdade que é Rio Branco dos Rotarianos de São Paulo, que chamava Gestão Criativa de Negócios, porque eu já tinha identificado que o designer ou o executivo, enfim, o profissional de estratégia, de planejamento, de marketing, tinha que incorporar a criatividade e não só a estratégia. Porque o que acontece é que todos os cursos, os MBAs que já estão superados, eles ensinam o passado. Como fazer posicionamento, como é que estuda, inclusive os cases. A pior coisa para um aluno é o case. E a pior coisa para quem está estudando e quer fazer startup é ver sucesso dos outros. Eu falei o seu. Porque todo mundo sonha de repetir o sucesso de alguém que não é ele. Isso eu acho de uma inocência. Que já está no passado também, né? E não faz mais sentido. Então, eu digo, muito bem, então vá você achar a sua ideia e corra o seu risco. Isso. Então, esse é o conselho simples que eu dou. E sabe o que aconteceu? Quando eu lancei a gestão criativa, e foi a semente da governança criativa,
porque eu já sabia que eu tenho que ensinar esse povo aqui a ser criativo e não repetitivo e ficar imitando os outros. Perfeito. Eu lancei a primeira vez, eu tinha que ter 15 alunos, eu consegui 12. E a escola falou, ó, sem 15 não dá. Aí eu repeti, o outro ano veio 9, e eles cancelaram o curso, e aquilo ficou, assim, uma frustração para mim. Mas aí eu evoluí, porque eu comecei a praticar, eu falei, bom, então já que ninguém quer vir aqui assistir meus cursos, eu vou criar a consultoria e vou lançar, e comecei a vender para os empresários. Quando eu contava a história da governança corporativa e a criativa, eu falei, caramba, Seragini, que coisa boa isso aí. Falei, só que é o seguinte, hein, eu que vou mandar. Falei, que bom. E é isso mesmo, eu mando, porque se não tem comando, não realiza. Não vai, né? Não vai. Né? Aí, então, é isso aí. Então, eu também sou professor, já influenciei muito, mas é o seguinte, a pessoa, você não adianta forçar a natureza, a pessoa precisa ter paixão, gostar do que faz e ter um talento inato. Agora, ele não precisa ser completo, ele precisa entender e se integrar, tá bem? É o que eu posso falar do seu comentário, tá bem? Obrigado. Olha, imagina, eu vou até aguentar, porque é tão raro, né, eu poder voltar a falar e inspirar os jovens, porque isso é a minha paixão. Eu tenho filhos, netos, né, então eles olham assim para mim, vem um vovô louquinho, porque imagina que na minha família as ideias que eu dou e tudo que eu faço, né, tá bem? Então eu quero ver o Brasil, porque olha, o Brasil está tão triste, o mundo, né, e a esperança é justamente a criação. Nós temos que incentivar as pessoas e ajudá-las a buscar o sonho, a realizar, mas com sucesso, porque, lógico que ninguém domina, assim, o futuro a ponto de garantir que não vai errar. Sim. Mas é a mentalidade de evitar o erro. Sim. E, ao contrário, buscar o sucesso. Não fazer por fazer. É simples isso, né? Eu só defendo isso, né? Porque não dá para garantir que qualquer lançamento vai ser um sucesso. Mas você tem que ter a mentalidade de que você vai buscar o sucesso, né? Agora, você não acha também que o momento que a gente está vivendo, Seragini, está permitindo portas e aberturas para a gente conseguir finalmente falar, vamos usar a inovação, é para isso que serve? Porque agora está todo mundo sem chão, mas a gente sabe qual é o chão que pode dar. Você não acha que isso também é importante para o que está acontecendo hoje no mundo? Sim, olha, bem ou mal, as pessoas, as empresas serão, assim, forçadas a inovar. Isso. Até porque precisa inventar um novo. Isso. Só que, o que adianta inovar e fracassar? Se você pudesse ter diminuído ou impedido. Porque o meu ponto é só esse. Sem dúvida, vai aumentar a demanda, cada vez mais o indivíduo. Inclusive, se você sabe, a gente ouve falar as novas profissões que ainda não existem. Sim. Imagina um jovem que hoje começa a estudar, o que vai ser do futuro? Ninguém consegue nem definir. Pode ser que nem vai ter emprego no futuro. Exato. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, inovação, sim, até por uma questão de sobrevivência, Sim. Só que eu defendo isso, olha, capricha, né? Não faça de qualquer jeito, né? Capricha para construir com sucesso, tá bem? Perfeito. Seragini, foi um prazerzaço. Valeu, meu querido, pela mais uma aula, né? Eu tive aula com você lá atrás, mais uma aula. E, puta, o mais legal, Seragini, é ver você, assim, aos 72 anos, é isso, Seragini? 72 anos. Eu e a SIC, e você também já passou por isso, a gente tem uns alunos de 19 anos tão limitados, falando, ai, não posso, não dá, não vai. Puta, dá raiva, cara. Foi por isso, Seragini, foi por isso o meu comentário, porque a gente quer puxar por esses caras para que eles tenham esse olhar amplo. Não necessariamente que vão para um lado, né? Porque existem vários lados de atuação do designer, mas a gente chama para abrir a cabeça desses caras, como você colocou agora há pouco, que é 100% pensamento, né? E a gente quer abrir a cabeça desses caras para esses caras pensarem de forma ampla. É por isso que a gente pega tanto no pé. E acho que é lindo também essa questão de inspirar, trazer essas informações para que possa inspirar esses futuros profissionais, como você disse, para um ambiente que a gente desconhece daqui por diante, né? Então, eu faço aí as suas palavras coloquiais para esse pessoal que está vindo agora. A gente não sabe o que está por vir,
Mas o que a gente mais faz em sala de aula é procurar ampliar o pensamento deles para que eles não tenham absolutamente um foco só e não procurem entender do todo, que é isso que faz muita diferença, e com muita humildade, pensando no ser humano. O design é feito para o ser humano, né, para a sociedade, como você colocou tão bem em algum momento aí da nossa conversa. E é uma honra. Parabéns, olha, que legal ter professores como vocês, que têm já essa visão, porque eu vejo que vocês também têm esse compromisso, né, de orientar, de ajudar os jovens a ter uma vida melhor, né? E é até mais fácil para facilitar o seu caminho, né? Que, no fundo, tudo isso que eu faço, tanto para as empresas, né? Porque, no fundo, Sim, tudo é feito de pessoas para pessoas. Exato. E sabe que o conceito maior que está predominando no mundo são as empresas humanizadas, né? Sim. Que respeitam o ser humano, o planeta, e que, inclusive, essa crise atual, ela acentuou a importância das empresas serem humanizadas, né? Exato. Não pensarem só em dinheiro, em tirar oportunidades. As próprias marcas, e a gente já viu aquelas que tomaram iniciativa e que conquistaram a confiança e o coração das pessoas, e que não são todas. Porque, hoje em dia, quem pretender tirar proveito ou ter uma visão mais capitalista, se é que pode dizer assim, vai perder, né? Vai perder. Tem uma coisa que foi legal quando você comentou isso, que eu lembro quando eu tive aula com você, acho que foi 2010, 2011, quando eu tangenciei você falou de uma coisa que agora é padrão, mas naquela época era meio assustador, que você falou, a marca vai se tornar uma marca espiritual, as pessoas só vão consumir quando elas fizerem sentido, é o que acontece hoje. Aquela época era meio susto. Eu virei um pastor da marca, credo. Vai fazer bênção e falar, sai, Satanás, né? Gente, é absurdo como isso faz sentido absoluto hoje, esse seu pensamento, então, né? Não, e isso só confirma como eu sempre fui assim, se é que pode dizer, de vanguarda e visionário, é verdade. Eu sempre tive, assim, um pouco desse... É um dom, né? De enxergar o futuro e tal. E é uma realmente capacidade de analisar e entender para onde vai, né? Que isso faz parte da inovação. Não, eu me lembro muito, quando nasceu o Design Thinking, muitos designers tradicionais davam, assim, tinha até uma visão crítica, eu falei, caramba, quando é que nós não levamos em conta as pessoas, a tal da empatia, Exato. etc. Quando é que sempre, então ninguém é dono, assim, de uma verdade e reinventa o mundo à toa, né, ou assim, de repente. No fundo é o ser humano mesmo, tudo vem de Deus, aí vem outra crença que eu tenho. E sabe que eu tenho uma frase. E sabe uma coisa que em 2019 me orgulhou muito? Eu fui indicado como assim, uma espécie de embaixador da criatividade brasileira, no Dia Mundial da Criatividade das Nações Unidas. E eu fiz uma apresentação e alguém lavrou uma frase minha, que depois eu passei a fazer uma conferência, dizendo que eu afirmava que a criatividade vem do coração, não do cérebro, porque do cérebro vêm as ideias. Mas para você transformar a criatividade em realização, você precisa ter paixão, coragem. Então, não é só ideias. Ideia é morta, né? Qualquer ideia que o cérebro gera é morta, se você não dá vida a ela. E aí é emoção, coração, coragem. Não é bonito isso? Então, isso aí, a criatividade vem do coração. Não adianta ensinar técnicas de gerar ideias, porque implementá-las precisa do ser humano na frente aí, tá bom? Perfeito. Seragini, domo arigatou gozaimashita. Olá! Você gosta de japonês? O que é isso? Ixi, não, eu fui casar com uma japonesa há 14 anos, né, então... Ah, bom, eu não sabia desse seu lado bonito aí, porque é uma experiência, você deve ter aprendido muita coisa. Sim, principalmente o olhar oriental sobre as coisas, né? Um olhar mais filosófico e mais espiritual. Isso ajudou muito na minha construção. Mas é isso. Isso aí, então, obrigado primeiro pelo querido Hulk, que é um querido para mim. Eu conhecia de nome, né? Mas eu vi que você curtiu esses momentos que convivemos. Pra caramba. Muita coincidência de pensamento, né? Porque você é da minha turma, né? Já vi que você tem os mesmos pensamentos, mas o mais importante para mim é poder ter essa oportunidade de passar uma mensagem para os jovens, né? De acreditar em si mesmo, de procurar mesmo, assim, descobrir a sua vocação e talento,
e colaboração, respeito humano e perseguir as ideias, até o limite, né? Para vencer, tá bem? Obrigado. Vai. Perfeito. Obrigado você, Seragini. Valeu, queridão. Um beijo enorme no seu coração, viu? Muito obrigada. Vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.